fazer lá também. Uma é a igreja Água Viva e outra é uma igreja adventista. Você acredita nisso? Aleluia. Então, às vezes a gente está aqui vivendo algo, mas pessoas que estão de fora querem viver isso também. Vão ser uma igreja saudável também, para a glória de Deus. Então, nós paramos há um mês atrás em Juízes 13, e agora nós vamos continuar em Juízes 14. Então, abra a sua Bíblia ou acompanha conosco aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximou das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxe-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou lhe propor um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar minha resposta certa, durante os 7 dias das festas, então eu lhe darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão as 30 vinhos de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Vocês nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao povo um enigma, mas não me contou a resposta. Você já viu isso em algum lugar? Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicar a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Eita, lua de mel terrível. Por fim, no 7º dia, lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ele, por sua vez, revelou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol, do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Meu Deus, vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, ministra sobre as nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Deus, traga revelação da Tua palavra, Pai. Usa-me nessa noite, tira toda a distração da nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre Sansão, o juiz imperfeito e o salvador perfeito. Veja bem, quando nós vimos a história de Sansão, e nós vimos na nossa salinha, vimos na escola bíblica dominical, nós olhamos Sansão e nós achamos ele um grande super-herói. Parece um super-herói da Marvel, musculoso, alguém vitorioso, alguém que vai lá nas batalhas. Interessante que não é isso que a Bíblia nos conta. Nós vamos ver aqui um homem que fracassou. Vamos ver um homem impulsivo, mimado, um homem que não ouvia conselhos e que tinha um coração obstinado. Sansão foi o juiz de maior destaque da Bíblia,
mas eu diria para você que foi um dos mais problemáticos. Sansão era alguém que tinha uma impulsão sexual, era alguém que tinha, era alguém mimado, e era alguém que deixou de cumprir, muitas vezes, o propósito de Deus. Sansão foi alguém que teve, nós vimos na mensagem passada, alguém que teve um nascimento milagroso. O povo de Israel estava debaixo da opressão dos filisteus, porque tinha abandonado a Deus. Mas Deus escolheu a mulher de Manoá, uma mulher estéril, que não podia dar à luz. Então o anjo do Senhor aparece a essa mulher, e disse: olha, você vai ter um filho, você vai ficar grávida. Então esse filho é nazireu, que significa escolhido, separado para Deus. Esse menino é um juiz escolhido por Deus antes do nascimento. Esse menino não vai poder tocar em cadáver, esse menino não vai poder comer uvas, não vai poder tomar vinhos, esse menino não vai poder cortar o cabelo. O nazireado era um voto que você fazia durante um período da sua vida, mas Sansão não. Sansão seria alguém que seria consagrado por Deus do ventre até a sua morte. Quando nós olhamos o nascimento de Sansão, nós vimos que o seu nascimento aponta para Jesus, porque tudo na palavra é sobre Cristo. E quando nós vemos esse menino escolhido antes do nascimento, para libertar o povo dos filisteus, nós pensamos: agora vai vir um grande juiz, agora o povo vai ser liberto, agora algo vai acontecer, agora as coisas vão fluir. Olha só, Deus escolheu alguém antes do nascimento. Mas o que nós vemos, irmãos, é alguém imaturo, é alguém que não tem um coração ensinável, e alguém que reflete a situação espiritual do povo. Porém, nós vemos Deus agindo no meio de tudo isso, pois Deus não falha em guardar a sua aliança. Deus não falha em guardar o seu propósito, mesmo no meio de um povo falho, mesmo no meio de um povo pecador, mesmo no meio de um povo que tem uma série de problemas, Deus continua agindo na sua aliança. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um amém? Pastor, por que você está falando isso? Primeiro, Sansão era governado por seus impulsos. Vamos ver no versículo 1 e 2. Capítulo 14, versículo 1 e 2 diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Tímina era uma cidade que fazia divisa. Tímina era uma cidade israelita. Mas veja bem, tinha uma mulher filisteia andando no povo de Israel. Sansão descia e subia para Tímina a hora que ele queria. Isso significava o quê? Que o povo de Israel tinha paz com os filisteus. Os filisteus viviam no meio deles. A cultura filisteia estava no meio do povo de Deus. Não havia mais conflito. O povo se acomodou. Tudo bem os filisteus governarem, tudo bem os valores dos filisteus. O importante é que eu tenho a minha fé. Nós vemos então que Sansão, ele viu. Sansão, ele olhou uma mulher filisteia, e quando Sansão olhou essa mulher filisteia, ele volta para casa, e ele volta para casa, e ele diz assim, olha só, ele volta, quando voltou para casa, versículo 2, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Não era assim que funcionava. Como que funcionava? Os pais escolhiam. Ou se você se interessasse por alguém, você chamava o seu pai e a sua mãe e falava, estou gostando de alguém. O que você acha disso? Sansão não chega pedindo a opinião do pai. Sansão não chega pedindo o conselho do pai. Sansão chega dando uma ordem. Qual que é a ordem dele? Eu quero esse brinquedo para mim. Tem que ser agora, tem que ser agora. Se não for agora, se não for desse jeito, eu vou fazer birra aqui. Tem que ser do meu jeito. Eu quero assim. Se não for assim. Porque Sansão era governado pelo que ele via. Sansão era governado pelo seu impulso. Sansão era alguém mimado, que quando olhava o carro novo, mesmo não conseguindo pagar, queria comprar o carro novo. Sansão era alguém que ele olhava e ele desejava no coração. Então ele tinha o seu impulso, ele falava por impulsividade, ele agia por impulsividade, e ele queria as coisas impulsivamente. Irmãos, olha a crise dos pais agora. Como assim?
o nosso filho, consagrado por Deus, antes do nascimento, para derrotar os filisteus. Mas agora, ele não só está acomodado com a cultura dos filisteus, como quer casar com eles. Casamento significava uma aliança, significava que nós tínhamos algo em comum. Sansão resolve casar com a mulher daquele povo. Ele não pede conselho aos pais, mas exige: consigam aquela mulher para mim. Irmãos, muitos também esquecem o motivo pelo qual foi chamado e age pela impulsividade. Talvez nós olhamos para Sansão e a impulsão de Sansão era sexual. Mas talvez a nossa impulsão seja compras. Talvez a nossa impulsão seja internet, seja vícios. Tem uma pesquisa do Serasa que diz o seguinte: 46% dos brasileiros já fizeram compras por impulso para se sentir melhor emocionalmente. Tô triste, tô tite, tô de TPM, tô chateado, tô brigado com a mulher, tô brigado com o marido. Eu quero. Passa o cartão aí, depois a gente vê. Muitos são levados pela impulsão da pornografia. Está lá a feed. Olha a mulher filisteia aí. Deixa eu te falar algo, irmãos. Mais da metade, 54%, já acumulou dívidas por problemas emocionais, e 41% gastaram todas as economias por motivo ligado à saúde mental. O outro mostra que 71% dos brasileiros e dos consumidores admitiram compras não planejadas, e 72% se arrependeram do que compraram. Portanto, Sansão era alguém impulsivo, era alguém que andava pelo que via. Irmãos, quantos de nós não já falamos por impulsividade, decidimos por impulsividade e depois nós nos arrependemos amargamente? Quantos o vício não tem levado à impulsividade? John Wesley, um dos maiores heróis da fé, líder do metodismo, homem de oração, homem de santidade, homem que trouxe um avivamento, era um homem impulsivo. E John Wesley, ele ficou doente uma vez, a enfermeira foi cuidar dele, ele se apaixonou. Seu irmão Carlos Wesley falou: você está maluco. Foi lá e pum, cortou o relacionamento dele. Porque a gente precisa de gente para cortar a nossa impulsividade, sabia? Mas John Wesley ia fazer uma viagem. Então na Inglaterra, John Wesley, ele andando, pisou num gelo, cortou o pé. John Wesley voltou para casa e precisou de uma nova enfermeira. E aí, essa mulher começou a cuidar dele, e John Wesley se apaixonou. Carlos Wesley disse para ele: você não vai casar com a mulher. Ele disse: eu vou, eu quero. Essa mulher, dentro de uma semana, John Wesley estava casado com ela. Carlos Wesley disse que essa mulher era uma mulher triste e que tinha o poder de entristecer quem estava à volta dela. A mulher de John Wesley era conhecida como o capeta de saia. John Wesley era baixinho e tinha um cabelão. Algumas histórias dizem que a mulher de John Wesley pegava ele pelo cabelo e rodava. O cão de saia que John Wesley casou, a decisão de uma semana durou sabe quantos anos, filho? 30 anos de casamento. Um dos maiores pregadores de todos os tempos casou por impulsividade. John Wesley foi fiel a essa mulher, não pensou em separação e ficou com ela os 30 anos. Mas quando essa mulher morreu, John Wesley não foi no funeral dela. Seu marido está aí, sua mulher está aí. Pergunta para ele: se eu morrer primeiro, você vai no meu funeral? John Wesley não apareceu, irmão. Veja bem, a Bíblia, ela é muito clara em dizer que nós não devemos casar com pessoas que não é da aliança.
Mas a impulsividade levou Sansão a pecar. Hoje eu só vou até o versículo 5, por causa do nosso tempo. Segunda coisa que Sansão não era alguém ensinável. O versículo de número 3, acompanha comigo, por favor. Diz assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não tem mulher entre os seus parentes e entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é essa que me agrada. Veja bem, irmãos, espantados com a escolha de Sansão. Seus pais têm uma grande decepção. Como assim o nosso filho, que tem uma promessa de Deus, escolhido por Deus, nasceu de forma milagrosa, que foi levantado para derrotar os inimigos, agora está se casando com eles, está fazendo aliança com eles? O pai chama, diz: não faz isso. Olha o tanto de gente que tem aqui em Israel, que tem aliança com Deus. Para que você fazer isso? Mas Sansão não era ensinável. Sansão não dava ouvidos. Sansão só ouvia os seus desejos, o que estava no seu umbigo. Sansão não era alguém maduro. Irmãos, quantas vezes pessoas me procuram para dizer: pastor, eu vou casar. Eles não me procuram para perguntar: o que você acha? Eles não me procuram para falar assim: pastor, qual a sua opinião? Você não tem que casar com quem eu acho que você tem que casar. Irmão, mas eu vou falar para você, eu como pastor conheço as ovelhas. E vou te dizer, se ela bate na mãe, vai bater em você depois. Se ele é um jovem preguiçoso agora, depois você vai trabalhar para sustentar ele, filho. Mas, pastor, gelzinho no cabelo, olhinho verde, pastor, eu vou mudar ele. Não vai, filho. Mas eu estou apaixonado. Lembra da história de John Wesley? Eu sei que depois você vai me ligar de madrugada. Pastor, me bateu, pastor, o problema, pastor. Tá bom, filho, eu vou lá orar, vou lá te aconselhar. Miserável. Mas entenda uma coisa, irmão, Sansão não quis ouvir os pais. Pastor, qual o problema de eu casar com filisteu? Eu quero casar com filisteu. Filisteus são incircuncisos. E o que é incircuncisão? Incircuncisão era um sinal que o homem tinha que fazer lá no pênis. Tinha que cortar ali a operação de fimose. Era um sinal externo de que você tinha uma aliança com Deus. Só que agora, onde que é o sinal da nossa aliança? Deus circuncidou o nosso coração. O problema não é ser filisteu. O problema não é ser Deus não é como foram lá os nazistas. Deus não estava fazendo acepção de pessoas. O problema era você não ter aliança com Deus. Rabi não era israelita, mas tinha aliança com Deus. Ela casou com israelita. Ruth não era israelita, mas ela casou e entrou na linhagem de Jesus. Na Bíblia, nós temos Moisés. Moisés casou com mulheres que não eram israelitas, mas que tinham uma aliança com Deus. O problema não é onde a pessoa nasceu. O problema é, essa pessoa tem uma aliança com Deus? Veja bem, irmãos. Sansão ignorou a palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 34. Projeta para mim, por favor. Êxodo capítulo 34. O versículo de número 15. Êxodo 34, versículo 15 diz assim: tenham cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo os seus próprios deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e o levarão a comer dos sacrifícios dele. Versículo 16: e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas dele, quando elas se prostituírem seguindo os próprios deuses, levarão seus filhos também a se prostituir. Entenda algo. O problema não era o casamento com pessoas de outros povos. O problema era o casamento interreligioso. Casar com alguém que não tinha aliança com Deus. Sansão foi irredutível. Sansão era um reflexo do povo de Israel, porque o povo de Israel fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. O que é que Sansão diz? Eu não quero outra. É essa que me agrada.
Pergunta, não tem ninguém aqui não? Tem ninguém nascido de novo, não? Tem ninguém que é um cristão verdadeiro, não? Ai, é só ele que me agrada. É só ela que me agrada. Entenda uma coisa, irmãos. Talvez você me diga, pastor, eu conheço alguém que casou com um incrédulo e deu certo. Ele se converteu. Essa não é a regra. Essa é a exceção. Essa é a exceção. Deus condena veementemente você casar com alguém que não tem a mesma fé que você. Pastor, e por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que essa pessoa não o tem como Senhor e Salvador. Então, na hora do culto, vai estar chovendo. E aí você vai falar, vamos para o culto, vamos cultuar o Senhor, eu amo o Senhor. E seu cônjuge vai dizer, não, para que isso? Vamos orar, para que isso? Você está sendo radical demais. Vamos buscar a Deus. Não. Porque a pessoa não entende quem é o seu Deus. Não entende quem é o seu Senhor. Portanto, Ele vai levar você a se esfriar na fé. E detalhe, vai levar os seus filhos. A nova aliança, Paulo traz um texto para nós que não é sobre casamento. Eu preciso ser sincero para você. Mas esse texto também é sobre casamento. Paulo fala sobre o jugo desigual. Todo mundo sabe o que é jugo? Quem aqui é sincero em não saber o que é jugo? Levanta a mão aí, não sei o que é jugo. Todo mundo sabe então? Jugo era aquela madeira que você colocava nos carros de boi. Tinha os carros de boi, que você ia arar a terra, e aí você colocava uma madeira que ligava um boi ao outro. Sim? Então Paulo está dizendo, não se põe em jugo desigual. O que é jugo desigual? Eu tenho aqui um boi, e aí ele está com a madeira aqui, mas o outro boi é mais baixo. O que isso vai acontecer? Alguém vai ter que puxar a carga sozinho. O que ele está dizendo é, quando você casa com alguém que está em jugo desigual, alguém vai ter que puxar a carga da casa. Alguém vai ter que se dar mal nessa história. E normalmente quem é? Você. Veja bem, lá em 2 Coríntios 6,14, Paulo está usando isso aqui para negócios, Paulo está falando sobre a questão da idolatria. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, 6,14, 2 Coríntios 6,14. Não se põe em jugo desigual, você está vendo a imagem? É uma aliança. Não tem como eu andar com outra pessoa que crê diferente, que não tem a mesma mentalidade, não quer ir para o mesmo lugar que eu quero ir. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? O que há de comunhão? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Versículo 15. Que harmonia que há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Versículo 16. Que acordo há entre vocês e o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu. Talvez você me fale, pastor, você me contou isso tarde demais. Você não está entendendo, eu já casei. Agora a vaca já foi para o brejo. E o bezerro foi junto. E agora o que eu faço? Fique casado, não se separe. Paulo diz, se alguém tem marido ou mulher incrédulo, não se separe. Mas a mulher e o marido, crente, por meio do seu testemunho, santifique o casamento. Pastor, mas ela é a mulher de John Wesley, é o cão de saia. A diferença é que ela usa calça agora. Ore, jejue. Jejue até você ficar seco igual um bacalhau. Ore até fazer espuma no canto da boca, filho. Eu quero dizer para você, não vou te iludir, você tem uma missão difícil. Você tem uma missão complicada. E peça para o Senhor ter misericórdia de você. Diga, Senhor, converta esse coração, converta essa vida, que essa pessoa tenha o mesmo Deus que eu tenho, que ele sirva o mesmo Deus que eu sirvo, e santifique o seu cônjuge por meio do seu casamento. Mas você é um jovem ainda solteiro, quantos jovens solteiros tem aqui? Levanta a mão. Tem mais, solteiros, jovens, adolescentes, irmãos. Oxe, estão tudo casados nessa igreja? Tem alguns aqui que são casados, eu não conheço o marido nem a esposa. Vou perguntar de novo, quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Estou perguntando se você quer casar agora, não, filho. Deixa eu falar para você, olha para cá. Olha para cá. Se você não guardou nada da minha mensagem, quando você for para a praia, antes de entrar no mar, ore uma vez. Antes de você casar, ore 7.
Se você está num relacionamento com um incrédulo, termina hoje. Sou profeta de Deus aqui. Eis que te digo. O anjo me aparece e diz, não, a palavra diz, rompa isso agora em nome de Jesus, para que você não case com capeta de calça ou capeta de saia. Mas você já casou? Conte com minhas orações. Dá um glória a Deus aí. E você que casou com alguém que já é um crente nascido de novo, aplauda ao Senhor. Fala glória a Deus pela sua vida. Oh, que o Senhor é bom comigo. Olha o que o Senhor me livrou. Aleluia. Oh, Deus foi bom com você. Você era até feio e Deus te abençoou com essa pessoa. Você era pobre. Vamos parar por aqui. Você era mais pobre. Deus. Amém. Terceiro ponto, porque hoje tem ceia. Aleluia. Terceiro ponto. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. Primeiro, Sansão era alguém impossível. Segundo, Sansão era alguém que não era ensinável. Irmão, tem gente que não é ensinável. Ele é o porco-espinho. Irmão, você está indo pelo caminho errado. Não faça isso. Mas terceiro, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E onde que está isso, pastor? Está no versículo 4, que diz assim. Juízes capítulo 14, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer. Juízes, aí é Josué. Isso, Juízes 14, versículo 4. Juízes 14, versículo 4. Diz assim. Vamos lá. 4. Aleluia, tiraram o 4 da minha Bíblia aqui. Ah não, está aqui. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Vamos entender o seguinte, Sansão agora é alguém, nós vemos no versículo, capítulo 13, versículo 25, se você puder ler, diz assim, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manadã, em Zorá e Estol. Então o que nós vemos aqui? Que Deus, no capítulo 13, começou a usar Sansão. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Mas o Espírito de Deus, isso não te escandaliza não? Vinha sobre alguém impossível, com desejos sexuais terríveis, alguém que não era ensinável. Na antiga aliança, o agir do Espírito era diferente. O Espírito vinha, cumpria o propósito e se retirava. Na nova aliança, o Espírito vem e habita em nós. Mas, quando Sansão começa a ser usado por Deus, talvez você fale, nossa, que homem de Deus. Olha como ele prega bem. Olha como ele fala bem. Olha como ele ora e pessoas são curadas. Isso não significa que essa pessoa tem o fruto do Espírito e nem que tem o caráter de Cristo. Não confunda fruto do Espírito com dons espirituais. Tem gente que tem dons, mas não tem caráter, não foi transformado, não é ensinável, não é tratável. Tem gente que ora, pessoas são curadas, mas isso tudo é graça de Deus, essa pessoa não é tratável. Tem gente que não aceita conselhos, mas Deus é tão gracioso, irmãos, que Deus precisava fazer algo. O povo agora está acomodado à cultura. O povo não quer conflito com a sociedade. Sansão muito menos. Aquele juiz que foi levantado por Deus para derrotar os filisteus, teve aliança com eles agora. Então Deus precisa usar a fraqueza de Sansão para provocar um conflito. Deus então, nós vamos ver semana que vem o que Deus faz. Deus pega a fraqueza de Sansão, o seu impulso sexual, e faz com que Sansão agora, ali naquele contexto, tenha uma briga com os filisteus. E essa briga com os filisteus resulta que Sansão os derrota. Veja bem, com Cristo não foi diferente. Lá em Atos capítulo 2, versículo 23, Atos 2, versículo 23, você lembra que os líderes religiosos e os romanos prenderam, crucificaram Jesus.
Eles são responsáveis pelos seus atos, eles são responsáveis por aquilo que fizeram. Mas em Atos 2, 23, a palavra do Senhor vai dizer assim, Atos 2, versículo 23. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Entenda uma coisa. Os líderes religiosos eram perversos. Eles fizeram um julgamento falso. Os romanos eram perversos. Mas Deus usou tudo isso para que Cristo fosse para a cruz e eu e você fosse redimido. Entenda uma coisa. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E isso tem que gerar temor no nosso coração. Porque muitas vezes, o fato de eu e você estarmos sendo usados por Deus, nós achamos que está tudo bem. O povo estava tão acomodado à opressão, estava tão moldado à cultura, que eles não se incomodavam com eles, como queriam casar com eles. Em breve Israel desapareceria, se continuasse assim. Quero fazer algumas aplicações à nossa vida. Muitos de nós, irmãos, somos governados pelos impulsos sexuais. Quantos não cometem adultério e colocam na conta dos impulsos? Não consigo me segurar até o casamento. Não consigo. Muitos são muitos impulsivos emocionais. Toma atitudes impensadas. E depois fala, o que eu fiz? Por que eu falei isso? Por que eu falei isso para o meu marido? Por que eu falei isso para minha esposa? Por que eu falei isso para o meu líder? Me perdoa! Outros têm a sua impulsão em compras. Tem a sua impulsão, o guarda-roupa parece que uma centopeia mora na casa. Quantos pés existem naquela casa, irmãos? Nós compramos coisas que não podemos pagar. Mas nós também, muitas vezes, não somos ensináveis. Presta atenção em mim aqui. Se você não entendeu nada até agora, entender isso aqui, eu estou feliz. Quem não ouve cuidado, ouve coitado. Se você não ouvir cuidado agora, você vai ouvir de alguém depois, coitado. Por que ele fez isso da vida dele? Portanto, é melhor você ouvir cuidado do que ouvir depois coitado. Quem não ouve cuidado agora, ouve coitado depois. Sabe, nós precisamos entender que precisamos ter um coração ensinável, abertos, procurar conselhos de pessoas maduras, irmãos. Procurar conselho dos nossos pais, ouvir os nossos pais. Ouvir a nossa liderança. Não é alguém determinar com quem você vai casar, com quem você não vai, não é isso. Mas é ouvir, é pedir conselhos. Olha, será que eu devo fazer isso da minha vida mesmo? Alguns vêm falar comigo, e aí fala assim, pastor, o que você acha? Eu pergunto, você já decidiu? Já. Para que você veio me perguntar então? Você já decidiu. Não tem o que eu fazer. Você já fez? Não, é só para saber o que você acha. O que eu acho importa para você mesmo? Se eu disser que isso é ruim, você vai continuar fazendo. Diferente é quando alguém vem e diz assim, pai, mãe, pastor, líder, estou pensando em fazer isso, o que você acha? E alguém fala, você está entrando em enrascada. Não faça isso. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Quando lemos o que acontece com Sansão, nós nos entristecemos. Veja bem aqui, Dalila nem entrou na história ainda. Essa é outra mulher que ele vai arrumar. Essa não é Dalila. Quando nós vemos alguém que teve um nascimento tão milagroso, nós temos uma alta expectativa. Mas quando nós lemos a história de hoje, da semana que vem, nós nos entristecemos, nos decepcionamos, porque parece que nós estamos nos olhando no espelho. Porque a história de Sansão é a minha e a sua história. Porque eu e você, muitas vezes, fazemos o que Sansão fez. Agimos por impulso. Não somos ensinável. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra algo. Que nós precisamos de um Salvador.
A história de Sansão mostra que nenhum homem é perfeito, que nenhum homem é herói. Que não existem heróis a não ser um Salvador perfeito, um juiz perfeito, e o seu nome é Jesus. Esse Jesus, que é o Senhor, Rei dos Reis, Ele é o juiz perfeito. Ele jamais agiu por impulsividade. Satanás chegou diante dele e ofereceu todos os reinos da terra. Talvez ele, se fosse Sansão, diria: o que é uma ajoelhadinha aqui diante de Satanás? Eu vou conquistar o mundo e eu dou o mundo de volta para Deus. Ele não fez isso. Ele foi pressionado pelos líderes religiosos com perguntas surpresas o tempo inteiro. Ele jamais respondeu de forma impulsiva. Ele foi para a cruz e alguém disse para ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Era uma boa oportunidade dele falar: vou mostrar para essa galera que eu sou o Cristo. Mas ele não fez isso. Ele disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele tinha um coração tão ensinável, que ele se fez gente, habitou entre nós, nasceu de uma mulher, mesmo sendo Deus, habitou entre nós, e ele aprendeu tudo que um ser humano tem que aprender. Além disso, ele não fazia a sua vontade, mas ele orava e dizia: Pai, seja feita a tua, faça a tua vontade, não a minha vontade. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do Pai. O Salvador que nós não somos, o herói que nós não somos, aquele que nós não somos, Ele é. Ele é o Salvador perfeito. Ele é o Salvador que obedecia o Pai em tudo. Obedeceu e obedeceu até a morte, para que nós tivéssemos vida. Por isso hoje Ele é o Salvador perfeito, que eu e você, pessoas impulsivas, pessoas que tomam decisões erradas, pessoas que fracassam, que eu e você que falhamos miseravelmente, e que muitas vezes não somos ensinável, Ele é o Salvador, Ele é o juiz, que eu e você precisa hoje. Essa mensagem não é sobre você sair daqui e dizer assim: eu consigo. Essa mensagem é sobre apontar para Cristo e você dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou impulsivo, eu preciso do Senhor. E quando eu me revesti de Cristo, o Espírito habitando em mim, o Espírito Santo que habita em mim, vai me dar mansidão. E aí eu vou glorificar a Deus. Não vou responder mais como respondia. Não vou tomar mais decisões como tomava. Não vou fazer o que fazia antes. Porque agora Cristo vive em mim para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, ele obedeceu e obedeceu até a morte. Talvez hoje você ainda está tentando lutar com as próprias forças. Talvez você olhe para a história de Sansão e você pensa: eu posso ser um herói como Sansão foi. Mas você descobriu que Sansão não era forte, que Sansão não era um herói, que Sansão era alguém que tinha falhas como eu e você. A história de Sansão aponta que Sansão não sendo perfeito, Deus precisaria enviar aquele que é perfeito. E milhares de anos depois Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, nunca pecou. Mas Ele foi para a cruz e morreu no meio e no seu lugar. E hoje, se você confiar a sua vida a Ele, hoje se você entregar seu coração a Ele, se você confiar a Ele, Ele mesmo vai habitar em você, e você será transformado. E as pessoas perguntarão: o que aconteceu com aquela pessoa impulsiva? O que aconteceu com aquela pessoa que qualquer coisa já queria puxar o facão? O que aconteceu com aquela pessoa nervosa? Você vai dizer: não foi nada em minha força, mas foi o Senhor que habita em mim. Foi o Espírito que habita em mim que me transformou. As pessoas verão a glória de Deus por meio da transformação que vai acontecer na sua vida. Mas não é na sua força. Talvez você tenha um vício.
e você é impulsivo, você cai nesse vício, numa impulsividade. Mas eu quero dizer para você que o segredo para vencer o seu vício chama-se confiar em Jesus. Talvez você é alguém que vive se arrependendo do que fala, porque a sua boca sai palavras que, aí depois você volta, você fala, nunca mais farei, até a próxima discussão. Mas eu estou te chamando aqui não para confiar em você, mas para confiar no juiz perfeito que vem habitar em você. Se esse é o seu caso, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ore ao Senhor nessa hora. Oh, admita que você falha, admita que você em você mesmo você falhou, mas que existe um Senhor perfeito, existe um Salvador perfeito, existe um homem perfeito, e que nós precisamos dele, que nós precisamos do seu Espírito, que nós precisamos da sua graça. Ah, quando Sansão falha, quando Sansão erra, isso só mostra uma coisa: eu e você precisamos de um Salvador. Você que precisa, fale a Ele nessa hora. Reconheça diante dEle nessa hora. Oh, o Senhor está nesse lugar. Oh, Senhor, endireitando as veredas. Ore ao Senhor nessa hora. Cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. É Ele, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está, e eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, tudo por amor e com alegria, dono
dias Ele está vindo. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vamos declarar. Declare, igreja. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, Soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu queria que nessa hora as crianças ficassem com os papais e as mamães. Tá bom? Todas as crianças, os servos, tragam eles aqui para os pais. Todos. Tá bom? Todos estiverem na escada. Todos. Isso, tragam todos para cá. Amém? Glória a Deus. Por que as crianças participam juntos da ceia com a gente aqui? Porque nós queremos que ela entenda esse momento. Nós queremos que as crianças entendam o que é a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o momento que nós declaramos que nós fazemos parte da aliança. Então, a palavra do Senhor diz: este é o sangue da nova aliança. Nós declaramos que nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos o povo da aliança. E os nossos filhos fazem parte dessa aliança. Então, ao participar da ceia, comer do pão, tomar do cálice, nós estamos declarando: eu e a minha casa fazemos parte da aliança. Sansão foi uma criança que cresceu e não entendeu a aliança. Nossos filhos precisam participar desse momento, para que eles entendam o que é ser povo da aliança. Que os nossos filhos que estão aqui cresçam entendendo: eu sou da aliança. Aquele que eu casar ou aquela que eu casar precisa ser da aliança. Não faremos aliança com outros deuses, porque são deuses falsos. Mas eu e a minha casa serviremos em aliança com o Senhor. Se você estiver junto com a sua família, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Mas um dia a sua família inteira vai estar aqui para a glória de Deus. Eu quero orar pelos elementos da ceia, e em seguida os servos vão distribuir. Queria te convidar a participar da ceia. Participar da ceia é entender e declarar: eu sou da aliança. Senhor, nós oramos pelos elementos da ceia agora. Declaramos que eles já não são mais comuns. Declaramos, oramos, que eles pertencem e são do Senhor. Aqui está o pão, aqui está o cálice, Senhor, que simbolizam e apontam para o sangue e para o corpo. Senhor, aqui está o povo da aliança, o povo que faz parte da aliança que o Senhor estabeleceu desde o Antigo Testamento, por meio de Israel. O Senhor preservou uma linhagem. Jesus veio, o sumo sacerdote da aliança,
o Cordeiro da aliança, que por meio do seu sangue, do seu sacrifício, ratificou, testificou, estabeleceu uma aliança. E hoje nós somos esse povo que estamos debaixo dessa aliança. Não somos da antiga aliança, somos o povo da nova e viva aliança. Na antiga aliança era escrito em pedras, mas a nova aliança é escrito no nosso coração. Por isso, ao tomar desse cálice, ao comer desse pão, que os nossos olhos se abram como foram abertos os discípulos no caminho de Emaús, e que nós entendemos, e que nós vejamos a face de Cristo, para a tua glória. Não há outro como o Senhor. Aleluia. Os servos podem distribuir os elementos enquanto nós cantamos. Jesus, não há ninguém além de ti, manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Pode cantar isso ao Senhor. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Declarando palavras de adoração a Ele. Vai declarando que Ele é maravilhoso, que Ele é digno. Com seus olhos fechados, oh, exalte ao Senhor nessa hora, porque nós fracassamos, mas Ele nos resgatou. Oh, proclame. A face do meu
Aleluia. Aleluia. Você pode abrir aí os elementos da ceia, deixar já no jeito, tá bom? Só puxar a tampinha. Glória a Deus, maravilhoso. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, irmãos, quando eu penso que eu era como Sansão, que eu tentei nas minhas forças vencer o pecado, o vício, que eu tentei nas minhas forças, mas quando eu fracassei, Ele me mostrou que Ele é o juiz perfeito. Quando eu fracassei, Ele me mostrou que só revestido de Cristo é que eu sou uma nova pessoa. Levante o pão ao alto. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, diz Ele. Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que comerem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Em memória dele, como povo da aliança, como povo escolhido, separado, nós renunciamos aos ídolos, nós renunciamos a nós mesmos, e ao comer deste pão e tomar desse cálice, nós proclamamos que estamos debaixo dessa aliança, e anunciamos que um dia Ele voltará. Hoje o nosso coração clama: ó, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Hoje a nossa alegria ainda não é completa, nós já desfrutamos de um pouco de alegria, mas um dia nós cantaremos: oh, como espero o dia em que a alegria será completa. O nosso coração se enche de alegria, porque essa é uma alegria que nós estamos vivendo hoje, que antecede um pouquinho da glória do Rei, que virá nas alturas buscar o seu povo. Por isso não saímos da sua aliança, mas permanecemos debaixo dela. E um dia nós não cantaremos, essa canção é maravilhosa, mas um dia nós não cantaremos mais ela. No céu essa canção não será mais cantada. Lá nós cantaremos: chegou o dia que eu vi a face do meu amado. Chegou o dia que eu vi os cravos, as marcas dos cravos na sua mão. Nós não cantaremos que a alegria será completa, mas estaremos na Nova Jerusalém, declarando diante do trono do Rei dos Reis: hoje a minha alegria já é completa. Ainda que eu falhei, Ele não falhou. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu as potestades, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos a alegria completa, em memória dEle, até que Ele venha e que nós tenhamos a alegria completa. Comamos e bebamos da sua ceia. Você pode comer e beber nessa hora.
Erga as suas mãos ao alto. Vamos declarar: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. aleluia, glória a Deus. Com a sua mão erguida ainda, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Só quero te dar 2 recadinhos importantes, tá bom? O primeiro é que aqui no final nós vamos ter uma cantina, né, Gleice? Vamos ter? Vamos ter uma cantina. Para quê, irmãos? Nós tivemos que trocar o sistema de som da nossa igreja. Na verdade, tivemos que comprar outro, para que o outro estava com problema. Isso foi um grande investimento. As cantinas desse mês será para pagar a mensalidade do som. Vamos pagar em 12 vezes. E um outro recado: quarta-feira, das 8 às 9, nós temos o nosso culto voltado para a oração. Tá bom? Então passa na nossa cantina, você vai estar abençoando. E também na quarta-feira você esteja aqui conosco. No final, antes de você ir embora, você que não fez sua inscrição para o retiro, você não precisa pagar hoje. Se você pode, amém, mas você não precisa pagar hoje. Você só procura o irmão Carlos, fala: irmão Carlos, eu vou passar cartão, vou pagar tal dia. Só procura ele lá no final, ele vai ficar lá, te esperando lá, na porta, para você não ir embora, sem fazer inscrição. Tá bom? Dê um abraço em 2, 3 pessoas. Deseja para ele uma semana abençoada, em nome de Jesus.